Fala, investidor e investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma empresa muito pouco comentada, fora do radar, que está sendo muito bem tocada. É uma empresa de bens de capital, que é a Marco Polo, e a gente vai ver então as perspectivas dessa empresa. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. O que a gente vai ver hoje, tá? Nós vamos ver o release da Marco Polo do primeiro TRI de 25, seus segmentos de atuação, as perspectivas da empresa e o meu preço teto na planilha do canal. Hoje a empresa está no valor de 8,36, o pomo 4, teve uma valorização em 12 meses de quase 50%, um preço sobre lucro na faixa dos 8,4, um preço sobre o valor patrimonial de 2,4 e um dividend yield então na casa dos 6,8. A empresa, pessoal, ela veio da pandemia para cá se reestruturando e hoje, comparando com o CDI e com o IPCA, ela ganhou de lavada do CDI e IPCA. Então, se você tivesse investido lá na pandemia coisa de R$ 1.000 na Marco Polo, hoje você teria então em torno de R$ 4.500, muito diferente do valor do CDI do período, beleza? Então, a gente vai dar uma olhadinha em alguns indicadores e os balanços do primeiro TRI. Então eu estou aqui no TradeView mostrando para vocês o gráfico em relação ao EBITDA. Então aqui na parte de baixo a gente tem o EBITDA, aqui na parte de cima a gente tem o gráfico das cotas da Marco Polo, beleza? Então notem, desde lá de abril de 25, ela teve uma alta bem expressiva. Aqui em laranja nós temos o market cap, o valor de mercado da empresa, hoje avaliado em 6,03 bi. E aqui embaixo então nós temos os EBITDAs. Então o que a gente pode notar? Que a Marco Polo ela paga dividendos trimestrais. Então lá em agosto ela pagou 12 centavos, aí agora em novembro de 24, 14 centavos. Agora, em fevereiro de 25, 23 centavos. E terminou de pagar um outro dividendo agora em maio, na casa dos 8 centavos. Provavelmente vai anunciar alguma coisa então agora para o mês de agosto. Então note, as últimas notícias que nós tivemos da Marco Polo foi que a Alaska e a LPB lançam participação de 20% na Marco Polo. Nós tivemos aí um financiamento aprovado do BNDES de 445 milhões, e isso explica então essa alta meteórica que a empresa vem tendo desde o ano passado. Então note, ele até distorce o gráfico de tão alta que foi essa valorização patrimonial, né? Então, lá em 22, a empresa estava sendo avaliada aí a cota em torno de 1,50. Então, o cara que se posicionou aqui nessa faixa de 1,50, hoje que a empresa está sendo avaliada em torno de R$ 8,30, mais ou menos, ele conseguiu ter uma valorização aí de 7 vezes, pessoal, 8 vezes, não é isso? Note então também os valores dos EBITDAs, né? Então, como a valorização segue o valor que a empresa está trabalhando, nota então que houve uma valorização muito forte. Então aqui, ó, mais 60%, mais 76%, mais 82%, mais 21%. Então, nesse período, a empresa subiu muito por conta desses EBITDAs, esses resultados muito fora da curva aqui. Depois ela atingiu meio que um platô, e é o que a gente está vendo agora, um platô. Pode ser que então que haja um movimento de alta e a gente já vai ver isso lá no release do banco, beleza? Então a gente está aqui no resultado do primeiro TRI, a gente vai dar uma olhada então em algumas tendências de mercado e os destaques para o primeiro TRI foram mais 1,3% de crescimento de receita líquida, mais 68% de receita líquida em operações internacionais. Pessoal, lembra sempre, empresas que vendem, produzem em real e vendem em dólar, possuem uma grande vantagem no nosso país, como é o caso da WEG, como é o caso da Embraer. Então, o perfil que a Marco Polo está se colocando para o mercado internacional é um perfil semelhante a esses tipos de empresas exportadoras como a WEG e a Embraer, que são produtos, querendo ou não, como ônibus, de produtos de valor agregado. Então, essas empresas são ofertadas no mercado por múltiplos mais elevados. Então, note,
Crescimento das receitas, 86,3% crescimento nas receitas líquidas de exportação. Margem líquida, 14,5%. ROIC, Return of Investment Capital, 26,2%. Lucro líquido aí na faixa dos 240 milhões, beleza? E aí, isso daqui é uma coisa interessante que eles mostram, né? Então, as vendas foram andando de lado no mercado interno. Hoje, a gente tem, então, nos últimos 3 anos, vamos pegar da pandemia para cá, né? Nós temos tido um aumento da representatividade na parte de exportação e agora nós estamos com cerca de 20.300 unidades sendo vendidas no ano de 2024 para o mercado doméstico, que é um mercado historicamente consumidor desse tipo de produto, que envolve muita licitação com prefeitura, exige muita licitação de órgãos públicos, então de tempos em tempos as frotas de transporte público do Brasil precisam ser atualizadas. E aí o que eles falam? Que a frota brasileira de ônibus passou de 8 para 10 anos, né? Então está tendo essa troca um pouco mais lenta. Mas vamos dar uma olhada então na produção da Marco Polo. Então, para o Brasil, tiveram uma pequena redução, as exportações cresceram bastante, as unidades externas cresceram bastante, todas as unidades aqui, com salvo a exceção de 3,5 do México, cresceu bastante. E notem, a Argentina está passando por um processo de recuperação muito importante. Note o crescimento que houve lá na produção dos produtos da Marco Polo na Argentina. E aí também a evolução trimestral por unidades. Então, note então, que está havendo um leve decréscimo aqui de um ano contra o outro, né, de um tri contra o outro, porém, o setor exportador compensa essa redução de produção por conta de uma valorização de câmbio, tá? E aí, quais são os segmentos da Marco Polo? Então, nós temos aqui, 36%, pessoal, desses lucros, né, vem do segmento de rodoviários, então ônibus de rodovias. A gente tem aqui 7,9% do Banco Moneo, que provavelmente são operações financeiras dentro da Marco Polo para fazer financiamento de grandes clientes. Nós temos para ônibus urbanos 30% da receita, tá, pessoal? Então vamos imaginar um terço, e os outros segmentos a gente tem um pouco menos de um terço. E aí a gente tem o tal do Volare, que seriam micro-ônibus, né? Para o segmento de prefeituras, para ser transporte escolar, esse tipo de segmento, beleza? Então, são esses todos os segmentos que eles têm: rodoviários, para ônibus pesados, urbanos, para transporte público, pode ser aqueles famosos ônibus sanfonados, né? Eles também trabalham com BRT, então eles têm diversos tipos de ônibus para atender o serviço público. E aí temos micro-ônibus para turismo e transporte escolar, fretamento, esse tipo de público, beleza? E aí, vamos dar uma olhada então na receita entre um contra o outro. Eles tiveram uma queda na receita, tá? De 23% no Brasil. Mas olha as exportações, a importância de você estar posicionado num local, num mercado, em que você consegue ter o ganho por conta do câmbio, tá? Isso é muito importante. Aí, a margem bruta, uma leve queda, 0,4% pontos percentuais. O EBITDA, uma queda expressiva, né, de 17%. O lucro líquido, uma queda expressiva de 17%. Tá? E aí, vamos dar uma olhada então no que eles estão dizendo nas perspectivas, né? Então, no rodoviário, sazonalidade negativa no primeiro semestre afetou o segmento. Mix mais leve do primeiro tri deve dar lugar a modelos mais pesados a partir do segundo trimestre. Então, eles já vão ter agora o release do segundo trimestre, que a gente vai ver então que esse segmento de um terço da receita deles e esse de um terço da receita foi impactado negativamente agora no primeiro tri, mas a gente vai dar uma olhada então no segundo tri, eles já estou falando que esse segmento vai melhorar. Então a sazonalidade também afetou o segmento com unidades mais leves e poucos veículos articulados, então poucas prefeituras fizeram contratos para aquisição de veículos de ônibus urbanos, né? E a Marco Polo entregou 32 carrocerias para ative em ônibus elétricos para São Paulo. Isso é importante, tá, pessoal? Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um plano de troca da matriz de transporte público na cidade. Então, existe um plano da prefeitura para que todos os ônibus saiam de diesel
e venham a se tornar ônibus 100% elétricos, tá? Então as garagens de ônibus hoje em São Paulo já estão fazendo esse movimento de eletrificação da frota urbana, beleza? E aí o setor de micro, né? O mercado indica crescimento para o volume de 2025, tanto no setor privado como em compras públicas. Marco Polo entregou 692 unidades no programa, sendo 523 micros e 169 volares, beleza? E aí as atuações deles, que eu acho que esse é o ponto de maior atenção em relação a outras empresas de bens de capital. Notem, eles têm alguma operação nos Estados Unidos, mas aqui eles não chegaram a colocar a porcentagem. O que eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal? Eles têm 100% na Metalsur, na Argentina. Eles têm uma empresa chamada Masa na África do Sul. Eles têm uma Volgrin de 100%, uma outra empresa chamada MAC na China. Então, notem, eles têm produtos e serviços em outras regiões do mundo que fogem exclusivamente da exportação para os Estados Unidos. E o interessante é o seguinte, vamos olhar aqui ó, na unidade Polymex no México. Espera crescimento gradual dos volumes e resultados de 2025, impulsionados pela produção local do modelo G8. Então, eles produzem localmente ônibus para o mercado mexicano. Vamos imaginar que a Marco Polo seja afetada também pela tarifa do Trump. Eles poderiam destinar, então, a produção para o nearshoring em México, né? Então, eles poderiam jogar parte da produção para compensar ou para fugir desses custos adicionais para a produção do México e mandar lá para os Estados Unidos, ou até mesmo essa pequena operação que eles têm lá no Canadá, tá? Poderiam ser feito isso. Então, vamos dar uma olhada então no desempenho e perspectiva. Sazonalidade. Características do mercado geram sazonalidade negativa no início do ano. E aí, o que foi que afetou? Férias coletivas afetam os volumes de produção no primeiro trimestre. E aí, mix mais leve gradualmente substituído por modelos mais pesados. Sustentabilidade de resultados, crescimento gradual com volumes, maior diluição das despesas, eficiência segue como um dos principais pilares, companhia monitora inflação e custo de produção, e aí proventos de CAPEX, estrutura de capital, política de pagamentos de proventos mantida, então isso aqui é importante para o cotista, beleza? Nível de investimento semelhantes a 2024, endividamento segue reduzido, também excelente notícia para quem quer ser sócio de uma empresa pouco alavancada. E aí a gente vai ver então as receitas líquidas, então note, desde a pandemia até o ano de 2025, eles têm tido um crescimento muito robusto, então saiu lá de 3,4 bi para 8,5 bi para esse ano de 2024. Então você note que quase que dobrou, né? Em 4 anos eles tiveram quase que 100% de crescimento aqui, de 3,5, 7, não, tiveram mais do que 100% de crescimento, né? Foi para 8,5, mais de 100% de crescimento aqui, né? E aí, notem então como o mercado externo vem ganhando representatividade e é isso que vai fazer então esse lucro aumentar, né, pessoal? Então a parte do câmbio ela é muito importante. Aí lucro e margem bruta, então realmente nós tivemos aí uma queda do do quarto tri para o primeiro tri de 25, mas note que mesmo assim ele empatou com o primeiro tri de 24, então na minha opinião não tem nada de anormal aqui. Então parece-me que agora no segundo tri de 25 eles também vão ter essa margem, esse aumento de margem, esse aumento de crescimento também, né? E aí a gente tem aqui então lucro bruto e margem bruta estão melhorando aí da pandemia para cá, são indicadores importantes, beleza? Aí EBITDA, né? Também deu uma leve queda, né? Da pandemia para cá também houve uma margem maior, então não vejo nada para se preocupar, parece ser um problema pontual, sazonal, como eles estão falando aqui, beleza? Bom, lucro e margem líquida, né? É o que importa para a gente. Então, o lucro despencou bastante, né? De um tri contra o outro, então saiu de 318 para 240, né? Mas no comparativo anual vem crescendo também, não vejo muito problema. Aí lucro por ação, né? Note, isso aqui que interessa para nós, né? Como pequeno cotista, a gente quer empresas que vão entregando para a gente um lucro por ação consistente e crescente ao longo dos anos. E então eles estão fazendo então o dever de casa deles. Então estão indo de 21 de 0,31, 0,38, 22,46, 23,86 e R$ 1,08 agora em 2024. Então isso aqui é um ponto positivo para a empresa. Aí, por fim, a gente vai dar uma olhada no endividamento. Olha o endividamento deles, muito, muito controlado, né? Muito, muito controlado. Então, uma empresa muito redonda, com zero dívida, pegou o financiamento agora do BNDES. Então, é uma empresa bem, bem aproveitada. Então, a gente está aqui na planilha do canal.
Então, número de papéis em circulação, achei lá no Investidor 10, 1,140 bilhões. Lucro líquido em torno de 1 bilhão esse ano de 2025. Qual é essa estimativa que eu estou fazendo? Se eles lucrar 250 milhões no primeiro TRI de 25, estou fazendo vezes 4, tá? Não estou considerando aqui nenhum tipo de valorização. Aí o payout de 50%, vocês viram lá que estava em torno, então, dos 25% aos 50%, né? Então, durante o ano de 24, eles distribuíram quase coisa de 50%. Isso daria, então, em torno de 44 centavos por ação, com a cotação do dia de hoje. Hoje é dia 26, tá certo? Hoje é dia 26 do 7. Isso daria, então, um yield na casa dos 5,22%. Veja, eu não acho essa empresa ruim, tá? Apesar dela não estar nos nossos preços tetos, tá? O que o cotista, o investidor, ele precisa ter um entendimento, tá? O investidor de valor, ele precisa entrar em empresas que tenham um prazo de maturação de médio a longo prazo. O que eu quero dizer como médio a longo prazo? É de 5 anos para cima, de 3 a 5 anos para cima, tá? Eu acredito que essa empresa, pelo que ela está mostrando no release dela, e pelo tipo de operação que ela tem internacional, ela vai se tornar uma empresa muito parecida aí como uma Amarre, vai ser parecida como uma VEG, como uma Embraer. Ela vai acabar sendo negociada em múltiplos mais esticados. Então, para o cotista que busca então uma valorização patrimonial por meio de multiplicação dos múltiplos, né, do preço sobre lucro, do preço valor patrimonial, talvez faça sentido você estar posicionando uma parte do seu patrimônio, então, num tipo de empresa como essa, tá? E se você ficou até aqui no vídeo, cogite em se inscrever no canal. Temos vídeos diários com muito conteúdo sobre ações e notícias das empresas da Bolsa de Valores. Trazemos análises bem importantes das ações da carteira do canal e muitos insights para te ajudar na sua jornada de investimento.